O nosso programa está de volta e agora nesse bloco a gente vai falar sobre turismo. Você pode participar ligando para 0 operadora 11 3337 5886 ou deixar o seu recado através das nossas redes sociais. Mas a gente vai falar sobre o ramo do turismo rodoviário. Eu estou recebendo aqui a Tabata Elias, que é empresária e vai falar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, Tabata? Tudo, Jaque. Prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos começar entendendo, quando a gente fala do turismo rodoviário, como que é esse ramo hoje no Brasil? Conta pra nós. Então, hoje, o turismo rodoviário, ele consiste na viagem por vias rodoviárias. Então, pode ser feito de carro ou existem algumas agências hoje no Brasil inteiro que desenvolvem esse tipo de trabalho. O turismo rodoviário voltado para as agências, normalmente eles são feitos em grupos, onde a pessoa tem a oportunidade de viajar de uma forma tranquila e com custo-benefício, né, interessante aí, que vem hoje proporcionando assim a oportunidade de pessoas, a nova classe média, né, trazendo essa oportunidade para que todos possam usufruir desses serviços que antigamente questão do turismo aéreo, as viagens aéreas, viajar se tornava algo que era difícil para as pessoas da classe C, classe D terem esse acesso. E hoje esse turismo ele vem abrindo portas para receber esse novo público. Já quero entender como, porque eu já recebi aqui algumas informações de valores que eu quero saber como que esses valores são possíveis do turismo rodoviário aí. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas antes, eu queria entender um pouco sobre como funciona isso no Brasil. Tem regiões, eu posso ir de qualquer lugar para qualquer lugar hoje com esse tipo de turismo rodoviário? Ou em alguns locais eu não vou ter esse tipo de turismo? Explica pra gente. Então, hoje existe uma imensidão, né, de agências que proporcionam esse tipo de serviço. Normalmente é muito dividido por regiões. Então, como não compensa, muitas vezes, pelo tempo perdido, a pessoa sair do sul e ir para o Nordeste com o turismo rodoviário, pelo tempo que se perde na estrada. Porém, ainda existe esse tipo de turismo, porque existe também o público, normalmente a melhor idade, que não se adapta a viajar de avião. Então, a gente tem todo esse... Que tem esse tempo e que quer fazer esse tipo de viagem, exatamente, né? Eu sei que a gente está em pandemia, esquece esse momento de pandemia, a gente pode falar isso daqui a pouco. Mas, de um modo geral, eu vejo que para os idosos isso é divertido, eles vão em grupo, eles curtem a viagem de ônibus, não é mesmo? Exatamente. Então, estar no processo da viagem, no trânsito da viagem, também já é uma diversão para eles. Então, hoje está muito em alta, é uma tendência. Porém, a maioria que você encontra hoje uma flexibilidade maior e uma grande opção de roteiros mais próximos, onde você consegue fazer em um final de semana, em um feriado prolongado. Então, normalmente, as agências, elas operam mais entre o sul, sudeste e centro-oeste. Os destinos mais próximos, né? Os destinos mais próximos, exatamente. E aí, eu queria que você explicasse para nós um pouco, eu falo muito sobre isso depois que eu tive o meu filho, que vai fazer 4 anos esse mês, meu Deus, que é como a gente se adapta às viagens, como as viagens mudam. Então, eu e meu marido, a gente fazia muitas viagens de carro, a gente gostava de pegar o carro, assim, nas férias, temos 20 dias, vamos pelo sul, aí a gente passava sudeste e sul, via alguns hotéis, assim, pré-agendados, alguns lugares a gente ficava, uma beleza, com criança tudo tem que ser planejado, é diferente. O turismo rodoviário pode ser uma opção para viagem com crianças? Pode e é. Hoje, assim, viagens para vários destinos, assim, muito procurados, como Beto Carreiro, parque aquático, muitas opções mesmo. Por quê? As crianças também se divertem dentro do ônibus. Andar de ônibus, hoje em dia a facilidade, muitas famílias têm carro, diferente de antigamente. Então hoje, até uma viagem de ônibus é interessante, é diferente para a criança. Verdade. Né? E, assim, é uma diversão também para eles, É uma né? diversão andar no ônibus de viagem. Então, eles já entram, diferente de entrar no carro, que vão para a escola todos os dias, que fazem os passeios ali de toda semana, né? Então, quando vão para viajar num ônibus, um ônibus de turismo, as crianças já vêm com uma alegria a mais. E, assim,
pela questão de conforto, qualidade que hoje as agências oferecem, então é muito válido trazer a criança para o turismo rodoviário. Tabata, fala um pouquinho pra gente sobre essas paradas, que é uma coisa que eu penso muito. Você falou de alguns locais, então tem parques. Esse é um dos parques que eu já fui com meu marido, gostaria de levar meu filho. Tem parques aquáticos, então a gente tem em Goiás alguns locais. A gente tem termas do Laranjais ali, eu não sei nem se isso é a marca do local, mas enfim. É em Olímpia. É ali em Olímpia também, que são destinos longe, por exemplo, para quem sai de São Paulo, você pode estar em qualquer lugar do país, mas só dando uma referência. Longe, mas não tanto. Então provavelmente a pessoa não iria de avião, dá pra ir de avião, acho que até em Olímpia agora dá pra ir de avião, mas não é o que as pessoas mais procuram, iriam de carro. Então a pessoa pensa, não, ao invés de ir dirigindo, será que não é melhor, mais cômodo para essa família ir de ônibus? Fala um pouco sobre esses passeios e essas paradas que devem ser pensadas também, né? Sim, sim. Tudo muito organizado, né? Hoje uma forma que as pessoas elas têm de se livrar um pouquinho do volante, tirar um pouquinho da responsabilidade, como o Sérgio anteriormente falou, da questão do brasileiro que gosta de ir tomar alguma coisa, não ter essa preocupação de ter que voltar dirigindo, até mesmo porque você vai descansando, você vai... pelo estresse, é por tudo, né? Sim. Você tá de férias, não quer ter que ficar atento ao trânsito, né? Exatamente, então é algo que você vai e vai... para descansar também, porque normalmente o motorista ele tem que ficar ligado. Então a gente tem essa questão das paradas, as rodovias hoje estão muito preparadas, né? Então tem aí redes enormes de restaurantes que já estão assim sendo colocados em todas as rodovias do Brasil para atender os ônibus do turismo rodoviário. Então assim, normalmente uma viagem não passa de 3 a 4 horas sem ter uma parada para um lanchinho, para um banheiro, mesmo ônibus. Todos os ônibus normalmente já tem, né, o banheiro já como um... Já está ali, né? Já está ali, exatamente. Mas de 3 a 4 horas no máximo, sempre uma parada na estrada, para que você possa dar uma respirada, para que você possa esticar as pernas, comer alguma coisa. Tabata, outra coisa que a gente faz é associar, e eu sei que existe também a questão do turismo rodoviário com a excursão, mas não necessariamente, né? Explica para nós. Sim, não necessariamente. Deixa eu te explicar. O que acontece? No próprio conceito do turismo, a excursão, ela é considerada quando você faz uma viagem que você não se hospeda no local. Então, ir para um local, passar um dia e voltar para sua casa, isso é considerado oficialmente no ramo do turismo uma excursão. Pra quem é de São Paulo, aquele bate-volta para Campos do Jordão, que você vai ficar ali um dia e volta. Isso. À noite, geralmente, no final do dia. Sim, exatamente. Campos do Jordão, um bate-volta. Hoje é mais visto como day use ou bate-volta. O porquê que algumas agências, normalmente agências operadoras de turismo, saem um pouquinho do conceito da excursão. Porque assim, a excursão ela foi tida como até uma maneira assim preconceituosa ou pela falta de organização mesmo, daquela questão do meu vizinho da esquina faz uma excursão, qualquer pessoa começa a trabalhar com isso sem ser especializada, né? Exatamente. Então, aí gera questão de transporte clandestino, falta de documentação, falta de conforto, falta de organização, falta de comprometimento. Excursões, normalmente as pessoas vêm muito com atrasos. A excursão falou que vai sair às 9, 10 horas ainda vão estar lá. E hoje não é assim quando se trata de uma agência de turismo, de uma operadora, de uma responsabilidade. Então, tira um pouquinho dessa questão da excursão e trazem mais para uma viagem em grupo, de day use. Para não usar a palavra, só isso mesmo, exatamente, né? Para desassociar aos problemas que já tivemos com excursão no passado, exatamente. Né? Agora, Tabata, é inevitável eu te perguntar sobre o quanto o impacto do combustível está também transformando a maneira das pessoas pensarem em viajar. E eu queria saber como que as agências desse tipo de turismo rodoviário estão fazendo. Sim. Reajustes, tem que repassar, não tem jeito, que repassar, né? Exatamente. Hoje, assim, o aumento absurdo do combustível tem gerado muito a questão do aumento das viagens, né? Os valores das viagens. Normalmente, viajar em grupo, você gasta muito menos do que fazer uma viagem de carro com a família ou um transporte aéreo.
porque o custo-benefício realmente, você compartilha aquele custo X da sua viagem por 40 pessoas, né? Que é a quantidade que normalmente a gente leva num ônibus. Mas hoje tem que ser repassado. Então, está gerando um repasse aí, um aumento, né, de valores de algumas viagens, porém, mesmo assim, ainda continua sendo mais barato, compensa. Chegou um comentário pra gente, até uma pessoa me falou que fez essa viagem, eu pedi pra ela escrever aqui pra mim exatamente o que foi, porque é uma pessoa que eu conheço, trabalha aqui com a gente. Ela disse de empresas de ônibus com preços aproximadamente, ela disse que fez uma viagem em janeiro, de R$29 ida, R$29 volta. Entre Rio de Janeiro, acho que foi São Paulo e Rio de Janeiro essa viagem, ela disse que viu exemplos assim, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Como que isso é possível tão barato? Então, isso, no caso, não é um turismo. Provavelmente são passagens rodoviárias, como se fossem aplicativos. Existe o aplicativo de carro e hoje também existe o aplicativo de ônibus. De viagem. Então, realmente, eles têm preços que são super competitivos e que não tem como você, nem a gente que é do turismo, as pessoas mas hoje... nem se você pegar um Uber, não tem o que ser feito, né? Exatamente, a gente também não consegue entender. Mas, nesse caso, ela compra apenas uma passagem. Ela não tem o serviço do turismo. Porque, normalmente, uma agência, quando ela oferece um pacote de turismo para você, ela encaminha junto um guia de turismo, uma pessoa que ela é... A pessoa geralmente vai ficar hospedada em algum lugar, a volta, tudo isso está incluso, Sim, não é isso? Tudo incluso, exatamente. Normalmente, vem o transporte, a hospedagem... Talvez a alimentação, né? Sim, normalmente o café da manhã... Ou, de repente, alguma hospedagem que você vai, que já tem uma pensão completa, um all-inclusive, também existe isso no turismo rodoviário. Então, isso depende de cada destino, de cada roteiro. Tabata, eu tenho que caminhar para encerrar, mas eu gostaria que você falasse para nós sobre a expectativa do turismo rodoviário para o Brasil para esse fim de ano e os cuidados com a pandemia. Então, a expectativa é muito grande. Hoje as Esse mercado já estava aquecendo nos últimos anos, Sim, né? já estava, realmente já estava, já é uma tendência, já está assim, a tendência hoje do turismo é o rodoviário, a expectativa é muito grande para o final do ano e já para o início de 2022, porque o verão está aí também. Então, as pessoas já têm buscado muito por conta do valor, do custo-benefício das viagens. Porém, sobre as precauções contra a pandemia, o Covid, é muito rígido, né? Por isso que a gente sempre pede, busque empresas que sejam realmente cadastradas, que trabalham com... Se pede teste hoje em dia ou ainda não? Como é que está essa questão? Olha, hoje já diversos destinos já pedem, não o teste, mas agora a vacinação. A pessoa tem que estar com as 2 doses da vacina. Então, diversos destinos que a gente visita, eles já pedem isso para a entrada do turista. E é feito como passaporte sanitário, digamos assim, né? Exatamente. Eu sei que tem gente que é contra, tem gente que é a favor, mas eu acho que se você vai se colocar dentro de um carro, de um ônibus, com outras pessoas, as outras pessoas têm o direito de saber se você está vacinado ou não, né? Sim. E hoje algumas regrinhas, assim, dentro de um transporte, algumas coisas foram podadas, né? Que nem refeições dentro do ônibus, aquela coisa de, vou viajar, vou levar aquele monte de salgadinho e tal. Não dá, porque o uso de máscara, ele é obrigatório. Né? Durante a viagem toda, Durante a viagem toda. Em todo o percurso que você está dentro do ônibus, você precisa usar a máscara. Tabata, vou ter que te convidar para voltar, porque aí tem um monte de pergunta ainda, eu tenho que encerrar. Muito obrigada por ter vindo, foi um prazer te receber aqui. Obrigada. Para quem quiser entrar em contato, o Instagram é @TataTourViagens, certo? E tem também o WhatsApp 0 operadora 11 96691 1172, o site www.tatatour.com.br tá passando para vocês. Tabata, você volta, por favor? Voltarei. Porque não deu tempo de falar tudo, mas muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? Obrigada, querida. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Espero que amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.